livro do Êxodo. Livro do Êxodo, capítulo de número 14. Êxodo, capítulo de número 14, versos 13 e o verso 14. Êxodo 14, versos 13 e 14, que diz: Moisés, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Amém. Meus amados, nós temos aqui uma palavra para o teu coração, uma palavra que vai trazer, uma gota de ânimo para a tua vida. Nós estamos atravessando, e que a paz, redentora do nosso Deus, ela possa pairar sobre o teu coração. E neste texto a qual nós acabamos de ler, nós conhecemos, muito comum, nós conhecemos aqui a história deste homem chamado Moisés, que foi escolhido por Deus para tirar o povo do Egito. E a Bíblia, ela nos conta que ele recusa, mas logo após ele aceita a palavra por ver os milagres, que Deus fez, com a mão no seu peito, tornando-se leprosa e voltando a ser normal, e com um cajado jogado no chão, transformado numa serpente, e também que volta a ser cajado. Porém, o que eu vejo agora é que quando ele chega lá no Egito, junto com seu irmão Arão, porque quem iria falar por ele era Arão, eles ali dão um recado para Faraó, mas Faraó, ele endurece o coração e não quer saber de deixar o povo ser liberto da escravidão que já durava 430 anos. Pois bem, quando termina tudo isso, das 9 pragas, na última praga, que foi a morte dos primogênitos, agora Faraó, ele decide deixar o povo ir, e o povo sai pelo deserto. E o que me chama a atenção é que quando você lê o capítulo 14, você vai ver que Deus, ele não quis que o povo fosse pela terra dos filisteus, porque era um caminho mais perto, porém mais perigoso. O Senhor fez com que aquele povo vagasse pelo deserto num período de 40 anos. Isto mesmo, 40 longos anos. E o que me chama a atenção é que muitos desafios eles iriam enfrentar, no deserto. Porque o deserto, ele é um lugar difícil, lugar, como diz, lugar seco, sem água, perigos eminentes. Quando está pela manhã, à tarde, temperaturas extremas, altíssimas, e à noite, dependendo da estação do ano, chegando abaixo de zero, frios terríveis, E quando eu vejo essa situação, eu posso analisar, num contexto geral, simbolicamente, que o deserto, ele nada mais é do que momentos de provações, momentos de desafio, aonde nós temos que nos superar, aonde que nós vamos nos conhecer e conhecer a Deus. É no deserto que Deus, ele tem a possibilidade de se revelar para nós de maneira extraordinária. E quando eu vejo a palavra deserto, me remete ao conhecimento de alguns desertos, ou desertos no nosso planeta Terra. Eu conheço alguns, eu quero listar bem rápido para vocês terem uma noção. Primeiro, conhecemos no Chile o deserto chamado deserto do Atacama. É o deserto mais seco
do planeta. Também no sul da África tem um deserto chamado de Kalahari. Esse deserto Kalahari, ele é um deserto onde tem centenas de espécies de animais, né? Animais de todos os tipos, ferozes e não ferozes. Conhecemos na cidade de Potosí, especificamente em Potosí, na Bolívia, altíssimo, né? Lugar altíssimo. Conhecemos um lugar chamado Salar, ou o deserto do sal, né? Onde não tem vida. O próprio sal, ele mata todo tipo de planta naquela área do deserto. Conhecemos também na África o deserto mais quente, que é o segundo maior do mundo, chamado deserto do Saara, né? Muito conhecido. E por último, um deserto muito perigoso, que é o deserto do Namibe. Esse deserto do Namibe, ele fica também na África, na Namíbia. E são desertos tão perigosos, e principalmente esse do Namibe, aonde tem os maiores e mais ferozes leões, aonde se concentra uma grande quantidade de leões. Então, dizem, né, os estudiosos, que é um dos desertos mais perigosos. Mas todo deserto, ele traz a sua particularidade. Um quente demais, outro perigoso demais, outro sem vida, né? Outro altíssimo, outro com todas os seus animais ferozes, as suas dificuldades. E quando você estuda num contexto geral, você vai trazer a teu conhecimento que quando se fala de deserto, se fala de dificuldade, de provações, né? De desafios, como eu acabei de falar. E todos os desertos que eu acabei de falar, né? E trazer para a nossa vida hoje também esses momentos de dificuldades que as pessoas passam atravessando esses desertos. Porque tem muitos que atravessam esses desertos, né? O próprio deserto lá em Potosí, na Bolívia, o Salar, existem muitas pessoas que se beneficiam dele, né? Cortam pedaços de bloco de sal e vendem para as refinarias, né? Eles fazem comércio daquele lugar. Existem desertos que muitos não desafiam, como o próprio Saara. Para atravessar o Saara tem que ter animais, né, específicos, como o camelo, que tem 2 estômagos, chegando a beber 70 e tantos litros de água para suportar os camelos, conhecidos como navios do deserto, né? Então, todos eles têm a sua particularidade, peculiaridade. Mas o deserto que eu quero retratar para vocês hoje não é fisicamente o deserto que Moisés estava atravessando com o povo, mas todas as dificuldades que eles enfrentaram e bênçãos adquiridas dentro desse deserto, eu quero transmitir em rápidas palavras para o teu coração. O deserto que eu quero falar para você hoje chama-se o deserto pessoal. É aquele deserto que temos dentro de nós. É o deserto que atravessamos eles, que todos nós temos que atravessá-lo. Não existe este que quer morar no céu, que vai chegar no céu e dizer: eu não atravessei o deserto. O deserto, ele nada mais é do que uma preparação para o céu. O deserto nada mais é do que um teste de resistência, de fidelidade, um teste que Deus faz com seus filhos, para ver aonde está teu coração, aonde está a tua fé, qual é o nível, qual é o grau da tua espiritualidade. Dentro do deserto, tudo isso é provado. Alguns dizem que o deserto é escola de crente. Outros dizem que o deserto é a escola de profetas. Outros dizem que é a casa da provação. Cada um tem um nome, uma nomenclatura para definir, né, os momentos difíceis que cada um de nós enfrentamos. Não interessa quem você seja, a sua posição econômica, né, a questão familiar, o seu nível de conhecimento e sabedoria. Todos haveremos de passar por esse deserto. E muitas pessoas, né, enfrentam desertos longos, desertos de muitos anos. E todos esses desertos, eles deixam lições, aprendizados para nossas vidas. E é exatamente dentro disso
que Moisés, ele teve a preocupação, quando ele viu que aquele povo estava atemorizado, porque no versículo 10, a Bíblia diz assim, ó, e os egípcios estavam vindo atrás deles, e muito que o povo estava apavorado, estava enfrentando agora lugares totalmente novos, diferentes, com desafios totalmente diferentes, né? Pelo menos no Egito, eles tinham lá suas plantações de pepino, de alho, de cebola, de melão, eles estavam escravizados, sofrendo seu cantinho para dormir, eles tinham a segurança do terreiro, mas no aberto, irmão, no deserto são desafios que chegam como surpresa, mas você não sabe de como vem, de onde vem, como serpentes que surgiram da terra, né? Como esses inimigos que apareceram atrás deles. Moisés entendeu, começou a utilizar da sua função de líder, acalmar o povo. Moisés diz: não temais, estais todos quietos, e vede o livramento que o Senhor vos fará hoje. E no 10 ele diz: o Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Moisés, como líder, ele estava dizendo: olha, temos que enfrentar o deserto, nós temos que passar por ele, mas quem vai pelejar por nós na situação que estamos agora com os egípcios acampados, doidos para nos matar, é o Senhor. Ele que vai pelejar, Ele é o garantidor da nossa jornada, Ele é aquele que chancelou a nossa saída do deserto, do Egito, passagem pelo deserto, até a entrada em Canaã. Então eu observo aqui que é muito importante entender que todos nós também passaremos por algum tipo de deserto. Eu listei aqui alguns, né? O deserto muito perigoso, o mais seco, o mais salgado, sem vida, o que tem mais leões, maior. São específicos de vários pontos diferentes. Mas nas nossas vidas, queridos, também é assim. Cada um de nós temos a nossa luta, temos os nossos problemas, a nossa dificuldade. Mas o que eu quero te ensinar hoje é tirar lições de todo o seu sofrimento, de todos os seus momentos difíceis. Você vai tirar experiências, lições. Porque infelizmente a pessoa sofre para passar pela luta, depois que recebe da vitória, ela sofre continuamente, lembrando dos sofrimentos da luta que ele passou. Só que o que eu quero te ensinar é que essa luta que nós estamos nela, essa dificuldade que nós estamos enfrentando, nós vamos tirar lições práticas para a nossa vida, aprendizados tremendo. Nós vamos aprender com o deserto. O deserto vai trazer lições para nossas vidas, e a partir de agora, em primeiro lugar, o que o deserto vai me ensinar, pastor? O deserto vai te ensinar a depender de Deus. Amém? Observa que eu acabei de falar que enquanto esse povo no Egito, eles tinham melões, eles tinham pepinos, eles tinham alho, cebola, eles tinham tudo o que eles queriam no deserto. Apanhavam, mas eles tinham que comer, tinham onde dormir. E no deserto? No deserto, querido, é onde nós ficamos incapazes, impotentes em fazer aquilo que a gente quer. Depender de Deus é exatamente isso. É no momento que você vê que você não tem condições de resolver aquilo, você não tem condição de fazer aquilo, você não tem condição de realizar aquilo. Aí entra a primeira lição. É nesse deserto que você está enfrentando, quando você vê que não tem resultado os teus trabalhos, quando não tem resultado, né, das tuas provas. Aí você vai entender que Deus, Ele é aquele que vai intervir,
Deus é aquele que tem a solução, que tem a saúde, que tem a porta aberta, que tem o milagre, porque Deus é aquele da qual nós dependemos 100% dele. Lembra o que diz o mesmo livro de João, no capítulo 15, no verso 5? Jesus, nos tratando como varas ligadas à videira, ele diz: sem mim nada podeis fazer. Jesus está dizendo para mim e para você, e estava dizendo aqui para este povo, que sem ele não tem seiva, sem ele não tem água, sem ele não tem vida, sem ele não tem cor bonita nas flores, sem ele não vai ter fruto. Nós dependemos de Deus. Então muitas das vezes Deus permite que nós entremos em algum tipo de deserto. Sabe por quê? Para você aprender a depender de Deus. Há momentos na nossa vida que nós esquecemos de calçar a sandália da humildade e nos colocamos acima de tudo e acima de todos. Queremos nós mesmos resolver nossos problemas, queremos nós mesmos entrar de sola nas situações e dizer: nós vamos vencer, eu vou fazer, vou acontecer. Tem hora que a humildade ela tem que estar na tua frente, que você ponto, mas que Deus ele pode todas as coisas, tanto que quando eu vejo aqui Moisés dizendo para o povo: ei, acalma, tenha medo não, porque quem vai pelejar é o Senhor. Sabe o que Moisés está dizendo? Reconheça teu limite, reconheça que tem batalha que é para você lutar, que você vai lutar e vai vencer, mas existem tipos de batalha que é só o Senhor. Existe tipo de batalha que, se Deus não entrar na frente como capitão, você vai perder mesmo, não tem outra alternativa. Então a primeira coisa que eu entendo é que no deserto eu aprendo a confiar, eu aprendo a depender de Deus. É no deserto, quando eu não tenho nada em vista, Ele vai fazer aparecer. É no deserto, quando eu não vejo saída, Ele vai me mostrar saída. Então, em primeiro lugar, no deserto você aprende a depender de Deus. Segundo lugar, o que eu aprendo no deserto, pastor? Eu aprendo que no deserto, quando eu passo as minhas provações, os meus perigos, as minhas guerras, a minha vitória vem do Senhor. Se eu dependo dele, que foi a primeira lição que eu aprendo que a minha vitória vem dele. Sabe o que Moisés diz? O Senhor pelejará por vós. Ele está dizendo: o Senhor vai dar vitória. Sabe por quê? Porque quem está na frente da batalha é Ele. O Senhor é quem está pelejando. E eu entendo que no deserto, queridos, no deserto há muitos tipos de desafios. No deserto tem inimigos, existem ladrões no deserto. Existem chamados piratas da areia, que são aquelas pessoas que são mau caráter, são delinquentes que roubam os viajantes. São pessoas cruéis, maus, que matam. Então eu entendo que aqui o Moisés está dizendo para o povo que a vitória sobre os egípcios viria do Senhor. A vitória não era de Moisés, não era deles mesmos, mas a vitória era de Deus. E o que aconteceu, irmãos? O mar se abriu, o povo passou, e quando o Faraó e seu exército estava no meio daquele grande mar, aquele mar se fechou e aquele povo morreu. É ou não é Deus que nos dá vitória? Sabe o que a Bíblia diz? Livro de Provérbios, capítulo 21, verso 31, a Bíblia diz assim, ó: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas vem a vitória. Sabe, às vezes estamos como nos preparando, estamos preparados para tudo. Olha, eu vou vencer, eu estou preparado para isso, eu tenho condição, eu tenho dinheiro no banco aí, meu irmão. Mas se Deus não estiver na frente da peleja, você pode ter dinheiro, você pode ter carro, você pode ter beleza, você pode ter sabedoria, você pode ter o que for, que a vitória às vezes pode não chegar. Então é do Senhor que vem a nossa vitória. O povo aqui, ele viu o mar se fechando, os seus inimigos morrendo e dando um brado dizendo: é do Senhor que vem a nossa vitória, porque nós dependemos dele. Primeira lição, você aprende a depender de Deus. Segunda lição, você aprende que a tua vitória ela vem do Senhor.
A terceira lição que eu vejo em Moisés, que o Senhor tinha um limite. Ainda que o povo não soubesse quanto tempo iriam peregrinar pelo deserto, mas na agenda de Deus, Deus já sabia. Na mente de Deus, Deus já sabia, porque todo deserto tem um fim, todo deserto tem um término, tem um tempo para acabar. Não pensa você que a tua luta vai virar a vida inteira. Nós aqui em São Francisco estamos mais de 2 meses, quase 3 meses, sem culto, sem estar na comunhão com os irmãos. Dói, é difícil, é doloroso, mas isso vai passar, isso vai acabar. Eu tenho que entender isso. A tua prova não é para sempre. A tua provação, ela tem limite. Deus conhece o teu limite. Eu já disse em outras mensagens anteriores que às vezes o meu limite não é o teu e nem o teu é o meu limite. Cada um tem um limite e Deus conhece a nossa estrutura. Deus sabe até onde pode nos provar. Deus sabe até quando vamos aguentar nesse deserto. Mas nesse deserto eu entendo a terceira lição que eu tiro do deserto. É que ele não é lugar de morada, não é lugar para me viver para sempre. É apenas um lugar de passagem. É apenas aquele corinho que diz que a luta vem e passa. Não desanima não. Amados, Moisés sabia que a jornada seria longa. Moisés sabia que a jornada não seria fácil. Mas eu observo que eles não permaneceram muito tempo no local. Eles eram como o povo nômade. Eles montavam a tenda do tabernáculo, montavam as suas casas, mas ficavam ali no máximo 1 ano. Acabou dali, levanta e vai embora para o deserto, vai rodar o deserto, vai peregrinar. Para que eles entendessem, para não se acostumar naquela terra, para não se acostumar com aquela situação. Sabe o que Paulo dizendo, Romanos capítulo 12, verso 1 diz: e não vos conformeis com este mundo. Paulo está dizendo, não se acostume com este mundo. Paulo está dizendo, não receba as coisas desse mundo e fica satisfeito. Não, ele está dizendo, não se conformeis com este mundo. Este mundo não é o nosso local, irmão. A nossa morada é céu, é regiões celestiais, o céu de glória, a nova Jerusalém, lá que é o nosso local. Aqui é apenas passagem. A Bíblia diz que somos peregrinos por terra estranha. A Bíblia compara a nossa vida aqui como um carteiro que vem, entrega a mensagem e vai embora. Como o navio que vem, entrega a sua mercadoria e vai embora. Essa é a nossa vida. Deserto não é lugar de morada. Eu aprendo, queridos, de coração eu quero te ensinar que você não pode ficar de braço cruzado e aceitar a situação que você está vivendo nela. Temos que entender sim que estamos na prova. Temos que entender sim que estamos passando momentos difíceis. Temos que entender sim que temos o nosso período de deserto. Mas eu tenho que ter na minha mente, olhar lá na frente a Nova Jerusalém. Eu tenho que olhar lá na frente a Canaã, a terra que manda leite e mel. Não é ficar sentado de braço cruzado e ficar tranquilo, morada. Não é no deserto, a morada é no céu. Então, a minha terceira lição é que o deserto é apenas um lugar de passagem. A tua luta tem um fim. A tua luta, ela tem um tempo determinado para acabar. A tua prova, a tua dificuldade, o Senhor já analisou, aleluia. O Senhor já fez a análise da tua vida, da tua prova, e Ele sabe até quando você pode esperar o seu fim. E enquanto o fim não chegar, Ele vai te dar graça, vai renovar a tua força, Ele vai te colocar de pé, vai te colocar teus olhos no monte de onde vem o teu socorro. Você vai se lembrar que é do Senhor que vem o teu socorro. A terceira lição: deserto não é lugar de morada. Eu não posso me acostumar com a minha situação. Não posso. Tá bom, pastor, tá tudo bom. Não, irmão, não. Em nome de Jesus, cresça, seja melhor. Se hoje você é bom, seja melhor amanhã. Se você perdoa hoje, perdoa muito mais amanhã. Se você ama hoje, ama muito mais amanhã. Que você seja amanhã muito mais do que você foi hoje. E muito mais do que você foi ontem. Quarta lição que eu aprendo com o deserto é que nós servimos ao Deus da provisão e da providência.
deserto sempre vai haver necessidade. Porque deserto não tem plantações. Hoje, pela tecnologia, o Israel conseguiu, né, a técnica de gotejamento, outras técnicas, né, fazer até lavouras, essas coisas. Mas nessa época, queridos, não tinha nada. Não tinha nada. Alimentar 3 milhões de pessoas, olha o que Moisés ia fazer. Os gados que eles levaram, as ovelhas, as cabras, não é para comer, era para produzir. Tinha várias funções, mas comiam a si mesmo. Mas alimento não tinha. E agora, pastor, o que vou fazer no meio do deserto? É descansar, porque o teu Deus, Ele é o Deus da providência e da provisão. Vamos lá? O povo fica com fome, não tem o que comer. O que Deus faz? Manda todo mundo para a tenda dormir. E no outro dia cedo, fazer o que, irmão? Catar aqueles grãozinhos que caíram do céu, como se fosse mel. O próprio tradutor do hebraico, né, chama de pão, tipo um pão do céu. Eles comiam. Mas a ordem, irmão, o que é mais interessante é que a ordem que Deus deu a Moisés: pegue o que você vai comer hoje. Pegue o que você vai comer com a sua família hoje. Pode comer à vontade, até sair pelo nariz se você quiser, hoje. Aí tem os apavorados, os que não têm fé, os incrédulos. Vai perguntar: pastor, e amanhã? Deus proverá. Não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir. Os pássaros não plantam, não recolhem celeiro, alimenta todos eles. A ansiedade vai tirar teu foco de um Deus que provê. E eu vejo aqui que Deus proveu pão. Pastor, e eu quero até carne, meu Deus. Sabe o que esse povo ele teve a cara de pau de dizer? Salmo 78, verso. Poderia Deus, olha, irmão, escute, poderia Deus porventura preparar uma mesa no deserto? Eles não conhecem o Deus verdadeiro. Deus não prepara apenas uma mesa, Deus prepara um banquete. Se você tem lutado com dificuldade, alguns desempregados não conseguiram receber esse auxílio emergencial do governo, eu profetizo sobre a tua vida como servo do Deus Altíssimo. Eu profetizo que o Deus da provisão, Ele é o teu Deus. O Deus que faz água sair de rocha, Ele é teu Deus. O Deus que faz pão descer do céu, Ele é teu Deus. O Deus que faz o vento trazer codornizes, Ele é o teu Deus. O que falta? Fala para Ele. Conta para Jesus onde é a tua dor. Diga para Deus o que está faltando. Abra teu coração, porque Ele é o Deus da provisão. Você vai ver que olhar para o deserto como duas extremidades. Deserto, lugar de provação, como eu acabei de dizer, pela estrutura, seco, sem água, pouca chuva ou praticamente chuva nenhuma. Deserto onde tem animais, onde tem perigo, onde tem pedra, onde não tem nada, pelo lado real. Mas podemos olhar pelo lado da fé, pelo lado espiritual. Deserto como um local de bênção, local onde Deus proveu pão, proveu carne, proveu água, proveu remédio contra a mordida de serpente, proveu livramento de inimigos que, se eles passam pela terra dos filisteus, estavam mortos. Encara o deserto como um lugar de milagres.
Então essa luta que você está passando, não olha para ela pelo lado negativo, olha pelo lado positivo. Deus tem te sustentado no deserto. Deus não precisa te tirar do deserto para te abençoar. Deus vai te honrar no deserto. Esta mesa Ele não vai fazer depois que você sair do deserto. Ele vai preparar essa mesa dentro do deserto. Receba essa palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba essa palavra. O Deus da provisão, o Jeová Jireh, o Deus que provê, o Senhor que provê, Ele é o teu Deus. O Senhor que é o teu pastor, nada vai te faltar. Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Salmo 30, os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas os que temem ao Senhor de nada têm falta. Então entenda que no deserto você aprende que o Deus da provisão e da providência é o que vai agir. O que esse povo tem para reclamar? O que esse povo aqui tem para reclamar? Lá no deserto, lá no Egito, comia pepino, limão, cebola, melão. Aqui no deserto está comendo carne, irmão. Quem sabe lá bebia uma água rota, uma água. Aqui está bebendo água que sai da pedra, água limpa. Quer mais o quê? Deus da provisão, Deus da providência. E a última lição que eu aprendo no deserto. Qual é a última lição, pastor, que a gente aprende no deserto? É que no deserto, irmãos, por mais que pareça um lugar de solidão, as noites sombrias, as noites difíceis, porque geralmente a gente para pensar nos problemas à noite. Quando você para do seu trabalho, de fazer o que tem que fazer, que deita na cama e vai botar a sua cabeça no travesseiro, é que começa a pensar nos problemas. Mas para essa noite escura, Deus vai ser uma coluna de fogo. Para a caminhada difícil debaixo do sol, Ele vai ser uma nuvem. Para guiar a tua vida indo na frente, Ele vai ser a arca do concerto, a arca da aliança. Para elevar a tua fé, aumentar a tua fé, a tua espiritualidade, Ele vai ser o tabernáculo no deserto, aonde a manifestação da glória, da fumaça é real, é visível. Muitas das vezes o deserto pessoal é complicado. E a última lição que eu aprendo no deserto é que eu nunca estaremos sozinhos. O que Deus prometeu e fez lá no deserto, Jesus fez essa promessa antes de subir ao céu. Mateus 28:20. Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Você não está sozinho não, meu irmão. Você não está sozinho não, minha irmã. Eu sei que é difícil atravessar o deserto. Eu sei que o deserto há momentos que a gente dá vontade de parar, de desistir. Mas nós já estamos chegando já na reta final. E não vale a pena olhar para trás. Não vale a pena você voltar a tudo aquilo que você já percorreu, já caminhou. Creia. Quantos homens de Deus também passaram por situações difíceis. O que diria Daniel para tomar uma decisão? Para de orar ou é jogado na cova dos leões? O que diria, aleluia, Jeremias? Fala a favor do rei ou vai ser jogado no calabouço? O que diria Sadraque, Mesaque e Abednego? Adora a imagem do rei ou vão ser jogados na fornalha? Sabe, nenhum desses momentos nós vimos esses homens optando por Deus e passando momentos de abandono. Daniel,
ele ouviu, ele viu, e ele falou para o rei: vive, ó rei. O Senhor mandou um anjo. Como é que Daniel viu, irmão? Como é que Daniel sabia disso? O Senhor mandou um anjo e fechou a boca do leão. O Senhor mandou um anjo, ele viu o anjo para dizer: Daniel, está rodeado de leões, você não está sozinho, porque o leão da tribo de Judá está aqui dentro dessa cova contigo, passando momentos difíceis ao teu lado. E os meninos da fornalha, que o capitão falou para o rei: rei, nós não jogamos 3, só que eu estou vendo 4, e o quarto, ele tem um aspecto do Filho dos Deuses. Quem era, irmão? Aleluia! É aquele que nos prometeu, é aquele que prometeu que não abandonaria seu povo. Não interessa a situação que você está enfrentando, a dificuldade que você está passando por ela. Creia que você não está sozinho. Esse deserto não é para te matar, é para te fortalecer, é para te dar experiência. Esse deserto é para te dar testemunho. Você vai ter testemunho quando acabar esse deserto. Você vai ser mais forte, mais experiente. Receba essa palavra hoje em nome de Jesus. 5 lições que nós tiramos do deserto. Primeiro, eu dependo de Deus. Segundo, a minha vitória vem de Deus. Terceiro, eu não vou morar nesse deserto, eu vou apenas passar por ele. Quarto, o meu Deus é o Deus provedor das minhas necessidades. E quinto, Ele nunca irá me abandonar nesse deserto. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Sede firmes, constante, sempre abundante na obra do Senhor. Nessa manhã eu gravei um áudio pequenininho e mandei para os grupos da nossa igreja, das nossas congregações. E nesse áudio eu falei exatamente isso. Nós só podemos saber da firmeza se testarmos. Eu só posso dizer para vocês que essa parede atrás de mim é firme se eu empurrar, se eu bater. Eu não posso dizer para você aquilo que eu não tenho comprovação. E para você ser firme, você tem que ser provado. E o deserto é o melhor lugar para provar crente, para botar ele humilde, dependente de Deus, entendendo que ele não é nada se Deus não for na vida dele, e que ele jamais será abandonado nesse deserto. Ore comigo, peça a Deus força, resistência para enfrentar os escorpiões do deserto, as víboras do deserto, os ladrões do deserto, o frio do deserto, o desânimo do deserto. Peça a Deus agora junto comigo em nome de Jesus. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, quero neste momento, Deus, glorificar ao teu santo e poderoso nome. Apresentar a ti, Senhor, cada um dos meus irmãos que estão me vendo neste momento. Quem sabe os desertos pessoais têm deixado cicatrizes, marcas em nós, Pai, em nossa alma. Quantas pessoas têm perdido algo ao longo desses desertos, mas quantas têm recebido e ganhado tantas coisas ao longo desse deserto. Eu te peço, Deus, uma bênção especial sobre a vida de cada um dos meus irmãos que estão me assistindo. Que o Senhor possa adentrar agora neste deserto, Pai, e dizer, Senhor, como diz aqui Moisés: o Senhor pelejará por vós, o Senhor há de estar convosco todos os dias. Eu abençoo essas vidas agora, Pai. Dê força, dê graça, não deixa desanimar, olhar para trás, mas que eles sigam em frente, servindo ao Senhor. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amados, a paz do Senhor Jesus, até a próxima e Deus te abençoe em nome de Jesus.